Meu nome é Paulo Carvalho, eu tenho 57 anos, sou da década de 60 e eu nasci numa cidade muito pequena, basicamente ao longo do rio, né? Tive uma infância de menino ribeirinho, né? Brincando nos quintais, tomando banho de rio, apanhando muito por fugir de casa para tomar banho de rio. Era o grande medo das famílias, né? Sim. Até porque volta e meia acontecia e ainda acontece que as pessoas morrem aí afogadas no rio. E o rio Nasceu aqui em Coxim. nasci aqui. E o rio sempre foi o fascínio, né, de todo menino. Então era um desafio permanente, né? Eu estudei aqui, a primeira etapa dos meus estudos foram aqui. Eu fiz eu fiz o ensino fundamental aqui. E aí na década de 70 eu mudei para Campo Grande. Eu fui estudar lá no Colégio Dom Bosco, onde eu fiz o segundo grau. E aí, nesse período, quando eu morei em Campo Grande, eu tive contato com o Henrique, com o Johnir Figueiredo. E você tinha quantos anos já? A partir dos 14 anos de idade, né? Aí eu comecei esse meu envolvimento, vi esse florescimento da cultura do Mato Grosso do Sul, né? Vi o florescimento, vi a escalada de muitos artistas, né, começando. Participei dos movimentos lá na USP, em Campo Grande, né, sob a batuta da professora Maria da Glória Sarrosa, né. Vi os grandes festivais, né, e o surgimento, né, desse movimento. Aí depois eu fui estudar em Cuiabá. Eu fui fazer a Universidade Federal do Mato Grosso, sou formado em Economia. E morando em Cuiabá, eu entrei em contato também com os artistas e comecei a participar dos movimentos lá. Que ano, mais ou menos? A partir de 82. A partir de 82. E aí, nessa época, era uma época de militância muito intensa, né? As artes estavam bastante engajadas, né? Eram com as questões sociais. E existia uma resistência na época com relação a essa divisão, né? Essa divisão que para os artistas não é nada mais do que uma divisão geopolítica, mas que na verdade os Mato Grossos, né? Tanto o Mato Grosso do Sul quanto o Mato Grosso é um mato só, né? Era um mato só. E aí nesse período, quando eu morava em Cuiabá, existia esses projetos de integração das artes, né, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E aí, nesse período, fortaleceu mais os meus vínculos com o movimento Guaicuru aqui, porque eles circulavam por Cuiabá e aí a gente sempre se encontrava por lá, né? E aí a gente foi fortalecendo esses nossos vínculos de amizade, né? Eu conheci o Henrique da época do começo lá do movimento Guaicuru. Você falou que conheceu ele com 14 anos. Ah, sim. Quando estava começando os movimentos lá, que houve toda aquela mobilização em torno da não exploração do maciço do Urucum. Foi nessa época que eu vou entrar em contato com ele. O Johnir já era mais meu próximo, né? Aí, depois com essa história lá do Mato Grosso, a gente foi fortalecendo os nossos vínculos, né? Quando eu morei em Cuiabá até o final de 90. Quando eu retornei para Coxim, logo após o meu retorno para Coxim, o Henrique veio morar aqui. Ele veio morar aqui e por intermédio de um artista da cidade, um radialista, que era o Moacir Moura, o Moacir Moura me disse que o Henrique estava vindo morar aqui e se eu não tinha interesse de produzir um programa de rádio, com o Henrique apresentando. Ele já tinha criado esse programa que chamava Coisas da Terra, mas ele não se identificava porque ele era um nordestino, ele achava que na mão do Henrique, comigo e com o Henrique daria certo. E aí foi a primeira coisa que a gente fez juntos. Já na década de 90. Já na década de 90, esse programa Coisas da Terra era um programa de cultura regional, né, onde a gente só tocava músicas. Semanal, diário? Era um programa aos sábados, das 6 da tarde às 20 horas, das 18 às 20 horas.
E esse programa a gente garimpava, naquela época era só disco de vinil, a gente garimpava os discos de vinil da produção sul-mato-grossense e veiculava no nosso programa. A gente dava notícias sobre o mundo da cultura do estado e fazia uma entrevista. O Henrique Spengler, o Jonir Figueiredo, eles estavam sempre lá nesses movimentos. E eles iam já com a bandeira do Guaicuru. Eles já levantavam essa bandeira do movimento Guaicuru. Eles já levantavam quando eles chegavam lá, vocês já identificavam como, olha, o pessoal do movimento Guaicuru aí. O pessoal lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, do movimento Guaicuru. Né? E aí, foi aí que a gente vai estreitando os nossos laços, porque eu os recebia lá. Em Cuiabá não, também? não. Tipo assim, você recebia Cicerone? Eu era um porto seguro que eles tinham em Cuiabá, né? Um amigo que eles podiam contar lá em Cuiabá. Mas essas produções eram muito bem, né, muito bem estruturadas, né? Envolvia muita gente, Bené Fonteles, né? Porque assim, havia uma identificação muito grande nas temáticas, né? Nas próprias técnicas mesmo, né? Essa coisa do figurativo, das cores, né? Essa retratação da iconografia regional, né? Que é bastante presente na arte mato-grossense, ela também somava a essa produção, né, desse movimento, da produção dos artistas do movimento, que eram basicamente figurativos também, e que tinha no regionalismo a grande temática, né, a sua grande temática. Então existia uma proximidade muito grande das linguagens, né, dessa linguagem que já era consagrada nas artes cuiabana, mato-grossense, com essa arte emergente aqui do Mato Grosso do Sul. Então, assim, existia uma identificação muito grande. Acho que de uma maneira geral, esses encontros eles eram bastante intensos, porque os artistas se reuniam, ficavam juntos, né? Ficavam todos muito juntos, faziam passeios, iam fazer visitas técnicas. Então, assim, o Gervani, né? Gervani de Paula né, que ficou muito amigo, ficou muito próximo. Quem mais? O Adir Sodré, o Gervani de Paula, enfim. Os artistas, de uma maneira geral, eles recebiam muito bem os artistas daqui do Mato Grosso do Sul. O João Sebastião, acho que era um artista assim, bastante identificado com os Guaicuru aqui. Já tinha morado aqui em Campo Grande, tinha um trânsito aqui com os artistas. Eu acho que ele era assim o grande elo, né, das artes do Mato Grosso com as artes do Mato Grosso do Sul. O Henrique, ele era um arqueólogo, né? Ele tinha essa vontade, né, de descobrir, né, de remexer no passado, de trazer, né, essa história, né, trazer a história, né, para a luz, né, do conhecimento. Assim, um dos fatores que eu acho é essa questão da identidade mesmo, porque... Da iconografia, você fala? Exatamente, porque só deixa eu... A divisão do estado do Mato Grosso do Sul, o surgimento de um novo estado, ele vem trazer um falso conceito de novo, né? O novo estado. Então fica parecendo assim, que não existia nada, né? Nunca existiu nada, e que o surgimento de um novo estado vai fomentar o surgimento de uma nova cultura. E o movimento Guaicuru, ele vem na contramão desse pensamento oficial, dizendo, espera aí um pouquinho. Tudo bem que a gente foi meio que, viveu meio que à sombra, né, lá do Mato Grosso. Mas aqui o Mato Grosso do Sul tem uma história, né? O Mato Grosso do Sul, ele não existia como estado, mas a cultura sul-mato-grossense ela já era consolidada. Não havia um reconhecimento por conta do desinteresse dos governos, né, acerca da revelação dessa identidade aqui sul-mato-grossense. Para o Estado, para o oficial, para o Estado, é muito mais importante a história da Companhia Mate Laranjeira do que, né, é como se a Companhia Mate Laranjeira fosse a primeira plataforma cultural, né, que se estabeleceu aqui. Não,
E nessas pesquisas, né, nesses mergulhos aí, a partir da iconografia, né, foi identificado, né, o Caduel, né, legítimo herdeiro da cultura Guaicuru, como a primeira plataforma, né, de cultura do Mato Grosso do Sul. E isso é apaixonante, porque para quem até então era tido como novo, né, de repente vê a sua identidade revelada na existência de um povo que já está aí há anos e anos e anos, com o nível de evolução cultural que eles têm, né, com uma iconografia, uma iconografia identitária que se aproxima inclusive da história, né? Talvez eles tenham, com essa iconografia deles, atingido um estágio, né, um pouco antes da civilização da escrita, né, que é a proto-história, né? Então, assim, eles chegaram das nações, né, dos povos brasileiros originais. Talvez eles e os marajoaras foram os que mais chegaram próximo, né, disso que nós chamamos de civilização. Então essa iconografia ela é identitária, né? Ela dá o sentido da existência de um povo altamente organizado, evoluído, né, com um conceito de resistência bastante forte, alicerçado por uma índole guerreira, né, e que no decorrer da história vai sendo a grande resistência contra as ocupações sucessivas, né, dos povos europeus que estavam aí. Inclusive vai chegar um determinado momento que o Estado português os reconhece, né, o Estado português os reconhece, talvez um dos reconhecimentos únicos, né, de povos originários em se tratando de colonização, e que mais tarde vai ser fundamental, né, na Guerra do Paraguai, né, para a manutenção desse território, né, para o Estado brasileiro. Então, isso tudo, né, essa história, a existência desse povo, esse nível de organização, essa participação política, essas peculiaridades, né, da cultura, né, Caduel, Guaicuru, é bastante apaixonante, né, porque nos remete à nossa história, às nossas origens, né. Eu acho que isso é o grande fator. Além, claro, dessa iconografia maravilhosa, né? Essa iconografia maravilhosa, essas técnicas, né, de desenho, de pintura, da forma como eles trabalham o barro, né? Dessa pintura que eles fazem no barro, usando elementos da natureza. Então, tudo isso confere a eles um grau de excelência que é apaixonante, né? E que continua, porque, assim, a própria instalação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, a primeira leva de professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul basicamente vieram do Noroeste Paulista, né? Então eles não tinham esse olhar, né, esse olhar de identificação com essa cultura. Muito pelo contrário, eles queriam trazer a erudição, né? Eles queriam trazer a erudição, né, para a academia, né? Então, assim, num primeiro momento, inclusive, vai haver um choque, né, entre o movimento e essa intelectualidade, né, por conta do não reconhecimento mesmo do movimento como representante da cultura. Até porque era um movimento espontâneo, né, era um movimento de adesão espontânea e que não tinha nenhum cunho científico, né, apesar das pesquisas, apesar dessa busca incessante do conhecimento, do reconhecimento, essa identificação permanente, mas não tinha um cunho acadêmico, né? Então isso que vai tornar esse movimento indigesto, como você mesmo está aí falando. Foram muitos, né? Mas os iniciais, porque a gente está... O Adilson Schiffer, o Luiz Antônio Torraca, a Nelise Godoy, o grande parceiro Janir Figueiredo, né? Janir Figueiredo, o menino lá de Dourados, que Paulinho Rigotti, né? Enfim. E você, né? Aí depois, aqui em Coxim, eu, né? Então,
o grande fator motivador desse movimento ter vindo aqui para Coxim é a questão ecológica envolvendo o rio Taquari, né? Ele fez uma ONG. O rio Taquari, quando o movimento veio instalar, quando se instalou a unidade aqui em Coxim, unidade Taquari, né? Unidade Taquari, o slogan era nosso rio, nosso maior orgulho, né? E havia uma grande discussão, né? Já havia uma grande discussão acerca dos problemas, né, que o rio vem enfrentando a partir dessa ocupação desordenada, né, com o agronegócio aí na região no Planalto, né, e que vem ao longo dos anos depredando o rio, né. Então esse rio, a importância que ele tem, né, para a ocupação desse território brasileiro, né, essa corrida do ouro de Cuiabá, né, a Rota das Monções, né, esse movimento permanente, enfim, esses temas todos, eles vieram à tona muito por conta da perspectiva da Rio 92. Né? Então o movimento estava preparando um grande documento para se somar ao documento, né, que seria encaminhado para a Rio 92, e aí a grande sacada foi essa vinda do movimento aqui para Coxim. Né? O Henrique veio morar aqui. Ele veio morar aqui. E aí ele revelou, né, para a comunidade coxinense a história do rio, a história que pouca gente conhecia, né, que é esse movimento das monções. Já na década de 90. Já na década de 90, que a partir de Porto Feliz, né, fazia os rios da Bacia do Paraná até chegar em Camapuã, que é o ponto de tangência entre as duas bacias. Ali eles entraram no Ribeirão Camapuã, caía no Coxim, do Coxim do Taquari, Taquari no Cuiabá. Né? Então essa rota das monções, esse movimento. Então e assim vai surgindo, né? Surge Camapuã, né? Surge Coxim. Então o surgimento de Coxim, né, ele tem a ver com esse movimento das monções. Então a questão ecológica do rio, né, essa necessidade de políticas de preservação do rio, vai revelar para a comunidade a importância do rio para a história da cidade, para a história do município e para a história do Brasil, né, porque são vias, né, de acesso a Cuiabá. Essa corrida do ouro passou tudo por aqui. Essa discussão toda, essa discussão acerca do movimento monçoeiro, essa necessidade de políticas públicas, né, de preservação do rio, vai acabar fomentando o surgimento do COINTA, que é o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Taquari. Né, essa mentalidade de se trabalhar projetos de desenvolvimento considerando a bacia como referência geográfica. Né, então todos os municípios aqui da bacia, eles foram reunidos e hoje existe esse consórcio, que é quem estuda e elabora os projetos, né, visando uma política de preservação, de recuperação e preservação do rio. Então esse é um dos resultados dessa movimentação toda, esse surgimento desse consórcio. Através desse consórcio, né, a atenção para o rio, né, ele vai ganhar o rio vai ganhar uma nova atenção, o poder público vai ter um novo olhar, né, sobre o rio, E aí, por conta disso, vão surgindo aí o Parque Nacional das Nascentes, o Parque das Nascentes do Rio Taquari, né? Uma nova modalidade de APA, que é Rio Cênico, Rio Coxim. Né? Então, são desdobramentos, né, desse olhar, né, que o Henrique trouxe para o Rio Taquari. O Henrique... pensava em... E ele não pensava, o que é mais interessante do Henrique é que ele não pensava nada pontualmente. Ele pensava tudo de uma forma muito orgânica. Ele não conseguia separar, né,
o que é arte, o que é ecologia. Não, nada disso. Para ele tudo... Ele não perdia uma oportunidade de estar engrossando esse caldeirão da cultura, trazendo esses novos, né, esses elementos que na verdade são, né, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Então, ele é um rio que ele vem aí ao longo dos anos sofrendo uma degradação permanente, né? Com essas atividades intensas, né, do agronegócio. E pela inexistência de políticas eficazes, né, para que a legislação que existe, ela possa de fato ser, né, aplicada aí. Existe legislação, né, mas o que não existe é cobrança. Os mecanismos de controle, de fiscalização do governo são muito frágeis, né? E o poder do agronegócio é muito grande, né? O poder do agronegócio é muito grande, inclusive para eleger, né? Eleger, inclusive governador, né? Inclusive governador. O que se você olhar, né? Se você olhar o mapa político do estado, predomina, né? Políticos vindo do agronegócio. Então, o Zacarias ele andava meio que distanciado assim Ele faleceu em 89. O Zacarias ele andava meio distanciado assim do imaginário, né, coxinense. Quando nós tínhamos esse programa que eu te disse, Coisas da Terra, na Rádio Vale do Taquari, nós fizemos o primeiro tributo ao Zacarias Mourão. Esse tributo ao Zacarias Mourão no dia do aniversário dele, no mês de março, inclusive com a ajuda da Lígia Mourão, da filha dele, que gentilmente nos cedeu discos de vinil bastante preservados, bastante conservados, com gravações de composição do Zacarias Mourão, né? Inclusive com uma entrevista ao vivo com ela, né? Ali falando sobre... E aí, a partir daí, a gente sistematicamente faz um tributo, né, anualmente ao Zacarias Mourão. Trouxemos de volta o Zacarias Mourão, né, para a vida do coxinense, né? O coxinense tem no Zacarias Mourão a sua maior referência cultural. Isso que eu ia perguntar, se você colocasse o Henrique e o Hugo, você acha? É que uma coisa não exclui a outra, né? Que uma coisa não exclui a outra, mas assim, o Zacarias é a grande referência, é o grande orgulho aqui. O Henrique é o cara que veio revelar, né? A função do Henrique vai ser bem outra, né? O Henrique veio revelar esse universo da cultura, né, coxinense. Inclusive tendo o Zacarias Mourão como seu principal personagem. Sim. Eu soube isso, assim. Muitos artistas, porque não se fala assim, muito isso também, porque né? o Henrique ele não era só um homem de grandes projetos, de grandes ideias. O Henrique ele era uma grande liderança, né? Ele era uma liderança carismática incrível. Ele tinha uma capacidade muito grande de identificar pessoas, né? de trazer pessoas para o movimento. E assim, de revelar os talentos que cada um tinha e que muitos desses talentos não tinham essa autonomia, não assumia. E o Henrique é aquele cara que trazia, né, dava função para todo mundo, incluía todo mundo, né? Então aí surgiram muitos projetos, aí, muitos artistas, né, que compõe aí a cena, né, da cidade de Coxim. Foi uma época de bastante efervescência, né, das artes por aqui, de bastante circulação de artistas. Não, assim, existia uma linha, né, existia um projeto maior, né, de ocupação mesmo, né, de ocupação dos espaços mesmo, trazendo a cultura como o grande fator de mobilização. Assim, com a vinda do Henrique para Coxim, o movimento ele basicamente se concentra aqui, né? Então há uma grande circulação de pessoas, de ideias, né? E aí anualmente essa mostra, né? Essa mostra Guaicuru de Artes, ela é o grande ponto de encontro, né, anual dos artistas. E a partir daí vão surgindo, né? Vão surgindo esses projetos, essas ideias, novas pessoas vão surgindo, novos artistas vão sendo revelados, né?
Ele tinha um olhar cúmplice, né, para essa cultura, né? Esse grafismo, essa iconografia Guaicuru dava sentido para a arte dele, né? E a partir da referência da arte em si, ele vai mergulhando no universo dele também como artista, né? E criando a sua marca também, né? Então, é uma inspiração, né? Existe uma inspiração nessa arte Caduel, mas ele, nesses mergulhos profundos dele na cultura Caduel, ele também vai revelando uma identidade dele como artista, né? Talvez o mais engajado de todos, e por isso pareça uma cópia, mas não é uma cópia. Ali tem uma personalidade muito forte dele ali, né? Talvez ali seja um apelo político, né? Pela preservação da cultura, pela preservação da cultura, pela necessidade de políticas que proteja também, né, os Caduels, né, que também proteja os Caduels, e assim, pela necessidade desse reconhecimento por parte do poder público dos Caduels como a primeira plataforma cultural do estado do Mato Grosso do Sul, né. Então eu acho que é uma arte engajada, não é uma cópia, é um engajamento político, né, que tem o Caduel como uma grande referência. Não acho que o movimento Guaicuru seja um movimento de um homem só. Eu acho que o movimento Guaicuru tinha uma liderança, né? O Henrique, antes de mais nada, o que ele tinha era uma liderança, né? O Henrique era um líder nato. Então, numa sociedade que ignora os seus líderes, né? Toda vez que surge um líder, ele acaba sendo, né? O Marçal de Souza é a grande prova disso, né? A maior liderança Guarani morreu assassinado. Então você falar que, sim, que o Henrique foi uma grande liderança, é óbvio que ele se torna um alvo. Não só dos críticos de arte, né? Mas também se torna um alvo dos políticos, né? Da extrema-direita, da direita, que não gosta mesmo, que não quer ver surgir nenhuma liderança popular, né? Então, são estratégias, né, para desarticulação, né? Você vai sempre rotular. Essa rotulação, ela nada mais, nada menos do que uma estratégia para enfraquecer os movimentos. Porque os movimentos, eles incomodam, né? Eles incomodam porque eles vêm para isso mesmo, né? São transformadores, amplia o olhar, né? Amplia o olhar, melhora a compreensão, né? Melhora a compreensão a respeito de si mesmo, e isso é perigoso, isso é revolucionário, né? Você cria engajamentos, você cria militância. Acho que existia também um movimento para desqualificar o Henrique. Com certeza, em todos os sentidos, inclusive dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo, o Henrique, quando trabalhou lá na Fundação de Cultura, não sei se na época era fundação ou se era secretaria, mas o Henrique trabalhou no setor de patrimônio, né? No setor de patrimônio. Ele era limitado ali dentro, entendeu? Assim, as ações dele tinham que ser pontuais. Ele se frustrou nesse... Totalmente. Foi aí a decisão final dele para vir morar em Coxim. Quando ele pede demissão de lá, e aí definitivamente ele ficava nesse bate-volta. Amarraram e foi aonde ele se frustrou, né? Foi uma grande frustração para ele não poder desenvolver os projetos dele a partir do órgão oficial de cultura do estado, e aí ele vem definitivamente morar em Coxim. Ele dá uma cisão mesmo. Ele dá uma cisão, ele rompe definitivamente lá com Campo Grande e aí vem morar aqui em Coxim. Você lembra? Enfim, ele reclamava muito. Porque eu assim... Como que era isso, Paulo? Ele conversava com você sobre isso? Porque uma das reclamações era que na época, quando houve a divisão, ele foi para lá, foi morar lá, ele e a Aline montaram lá o museu e começaram a dar as cartas, né? E aí, como o Cuiabá já tinha tudo era muito mais organizado, né? E o cuiabano, ele é mais identificado com a cultura dele, né? Então, assim, havia assim dava-se mais importância, assim. Por quê? Pela ausência de um movimento forte que desse suporte para que as artes daqui também aparecessem, né? E o movimento Guaicuru é exatamente isso, é tirar da sombra,
né? Ele veio para isso mesmo, fala, espera aí, né? Aqui existe uma... não somos cuiabanos, nós somos sul-mato-grossenses, temos a nossa identidade, temos os nossos artistas, precisamos nos fortalecer. Então, assim, essa própria estratégia mesmo, né, de fazer esses encontros com os artistas de Cuiabá, ele vai ter essa importância, né, de revelar, de trazer à luz do conhecimento a existência de uma arte muito forte aqui no Mato Grosso do Sul, né? Que na década de 80, nós éramos muito mais conhecidos pela nossa iconografia do que pela nossa iconologia, não é? Depois que a academia, né, depois que a academia vai se fortalecer, vão surgir os cursos de história, né, depois um programa de pós-graduação em Dourados voltado para a cultura regional, né? Mas quem chegou primeiro foi o movimento Guaicuru, né? Então, como estratégia mesmo, né, de fortalecimento das artes aqui também, né? Eu acho que é isso que vai, né, fazer com que as artes daqui também apareçam, que as artes daqui cresçam, né? Você lembra de algum momento que foi o auge, digamos assim? Pô, estamos no auge. Do movimento? Que o Henrique estava feliz, que estava rolando... Rio 92. Vocês foram para lá. Como que foi? Foi o grande coroamento, né, de todo um... Foi o grande coroamento de todo um projeto, né? Quê? Porque estávamos ali numa assembleia mundial. Quem foi para lá? Né? O Henrique, né? Foram algumas pessoas, Você foi também? Fui também. Certo. Não me lembro assim muito de direito. Chegou a falar lá? Falou, teve intervenção. Então assim, foi um grande momento. Foi um grande momento onde todas as nossas demandas, né, foram contempladas, né, num grande documento, né, que revelava ali naquele momento a grande preocupação mundial com a questão ecológica, e nós estávamos ali, né. Então, o Henrique, ele tinha fases, né? Ele tinha assim, fases que ele produzia muito, aí tinha fases que ele estava produzindo menos. Inclusive, a última fase dele foi bastante... aquela fase que tem as bandeirinhas, né? Ele estava produzindo bastante. Ele era um artista muito disciplinado, né? O Henrique, ele é um cara muito disciplinado, muito organizado, né? Extremamente disciplinado, extremamente organizado. Ele sempre manteve um ateliê funcionando, né? E ele era uma pessoa assim, que ele tinha eu falava para ele que ele tinha uma mentalidade de arquivista, sabe? Tudo dele tinha um método. Ele pegava um papel, esse papel ele tirava daqui, ia para cá, daqui esse papel ele era analisado, depois ele era arquivado. Então, ele tinha um sistema de produção, não só de produção artística, como de produção intelectual, porque o Henrique era um professor. Né? Tudo. Tanto é que existe aí um memorial ali com parte dos documentos que ele produziu ao longo da vida. Só para eu entender, no caso da unidade aqui de Coxim, você era o presidente? O coordenador. E ele era o geral? Ele era o coordenador no estado, né, do movimento. Então era você aqui, o Rigote em Dourados. Dourados, Johnir em Campo Grande. E ele a grande liderança, né, do movimento. Articulando tudo. Articulando. Quando que o movimento começa a cair, você acha? Em que momento? Ali? Com a morte dele. Até lá você acha que estava todo mundo integrado ainda? Sim, a presença do Henrique articulava todo mundo, né? A presença do Henrique mobilizava todo mundo, né? Todo mundo, ele era o grande aglutinador. Ele manteve essa chama coletiva até o final. O Henrique nunca pensou eu. Ele sempre falou nós. Ele nunca falou eu, ele sempre falou nós. Por mais que ele estivesse envolvido em um projeto pessoal aqui, né? Voltado para o turismo ecológico, mas ele pensava coletivamente. Ele nunca pensou eu. Assim, a liberdade incomoda, né? A liberdade, ela sempre incomodou, ela sempre vai incomodar, né? E o artista, ele é livre, o artista engajado é mais livre ainda, né? Então, essa liberdade que ele propunha, né? Era uma liberdade de postura também, de postura, né? Essa liberdade que ele propunha, essa liberdade que ele tinha, essa liberdade que ele exercia, né? Era uma coisa que incomodava, né?
Então, assim, ah, mas ele é branco, ah, mas ele é rico, ah, mas ele é gay. Então fica o tempo inteiro, as pessoas passam o tempo inteiro buscando um rótulo, né, para desqualificar. E por mais que isso incomodasse muito, isso aí não foi, isso aí nunca fez com que ele desistisse de nada. Ele nunca desistiu de nada por esses rótulos, né? Cansado, Não, nunca vi. Ao contrário, ele estava sempre buscando, né? Buscando novas alternativas, né? Lembro, nós tínhamos acabado de realizar um fórum de arte e cultura. Ele estava numa fase meio difícil, ele tinha rompido com o poder público aqui, ele tinha saído da pasta da cultura e ele estava meio... Aí ele falou assim, vamos levantar a bola, vamos fazer o fórum, vamos fazer o fórum de cultura, vamos produzir um documento, vamos tocar a vida para frente. E ele, pessoalmente, o projeto pessoal dele envolvia a casa dele, uma outra casa que ele alugava, que foi derrubada recentemente, que foi a casa da professora Clarice Rondon. Então ele estava montando essas duas casas, né, como base para um projeto de um hotel na beira do rio, um hotel temático na beira do rio. Então esse era o projeto pessoal dele, né, que ele estava tocando na época. O museu ele vai surgindo assim, exatamente dessa necessidade de preservar a memória do Henrique, né, a grandeza da história do Henrique. Né, personalizado numa casa, que foi onde ele morou por último, uma casa que ele tinha comprado, que ele morou lá e que depois veio fazer parte de um projeto dele. Então esse surgimento desse museu ele tem a ver com a preservação da memória do Henrique Spengler. Então ele havia falecido, ele tinha um acervo, né, de documentos, de obras de arte, dele, de outros, né, bastante peças dos Caduels, bastante peças do artesanato brasileiro. Né. Ele era um colecionador, né, tinha muita... E aí a gente conversando, a única forma, né, de preservar essa história, de preservar a memória dessa personalidade que foi Henrique Spengler é transformar aquilo lá num centro de memória. E aí a universidade foi o grande caminho, conversando com a dona Didi, né, a tia dele, que era uma grande aliada que ele tinha nesse movimento. Ela convenceu a família a fazer essa doação e aí a família fez a doação para a universidade. Aí a universidade encampou, né, restaurou a casa e deu aquele trato ali no museu, instalou o museu. Eu não sei como isso funciona em termos do orçamento da universidade. Eu não sei se ele já compõe o orçamento, se ele já tem uma rubrica, né, para que eles possam desenvolver atividades ali. Mas o que eu sei é que o museu ele fica fechado, né, por conta de alguns problemas de segurança que eles tiveram, eles mantêm uma guarda permanente, né, e eventualmente aparecem pessoas aí interessadas em... Mas ele não tem uma política, né, de um expediente. Pois é, essa é uma questão. Que tá muito solto. Eu acho que está solto. Eu acho que precisa estar mais amarrado em algum, né, para que essa história ela possa sobreviver. Preocupa porque é muita história, né? Foram muitos feitos, enfim, é um patrimônio muito grande, né? Que não pode ser deixado para... Mas assim, o grande alento disso tudo é que o interesse pela pessoa Henrique Spengler, pelo personagem Henrique Spengler, pelo artista Henrique Spengler, ele continua, né? Eu sou bastante procurado por pessoas do universo acadêmico, né, do universo da cultura mesmo, tentando entender, me fazendo perguntas, tentando conhecer um pouco mais da história dele. E isso é um alento, né? Mas assim, eu gostaria de ver esse memorial Henrique Spengler funcionando, né, e sendo o grande guardião mesmo da obra e da história dele. Ele escreveu um livro, né, Porto Murtinho.
Hã? O Paulito, né? É Marco Carlito. Ele e o Marco Carlito. Tá aqui ainda o Marco? Não? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho contato com ele há muito tempo. E ele escreveu um livro, ele transitou na comunidade, ele teve autorização da comunidade para falar sobre eles, né? Teve autorização. Ele teve autorização, inclusive o livro, ele tem fotografias, né, de muitas pessoas da comunidade lá, das aldeias por onde ele visitou, né, ali na Serra da Bodoquena. Ele foi muito bem recebido, ele tinha um trânsito bom com o pessoal da CIRC. O problema é a não aceitação do Henrique como uma liderança, né? Com certeza, e também de ocupação de espaço, não é? Porque realmente o espaço que ele ocupava era muito grande, isso incomodava, né? Então ele veio e ele era destemido, né? Ele era um cara que ele acreditava nos projetos dele. Ele chegava e ele ganhava espaço, ele engolia quem. Enquanto as pessoas estavam ali, ele já chegava, né? O Johnir. Adilson em algum momento? O Johnir, o Adilson eram mais próximos, né? Você acha que esse pessoal influenciava aí? Influenciavam bastante. Ouvia. O Henrique ouvia todo mundo. O Henrique tinha uma capacidade muito grande de ouvir. Ele sabia ouvir. Não só sabia ouvir, como sabia falar, né? Falava na hora certa e na hora certa ele também ouvia. A inexistência de uma liderança, né? Nenhum movimento ele prospera se não tiver uma liderança. Então, nós temos uma crise de liderança. No momento que surgiu uma liderança que tenha esse mesmo interesse, com certeza o movimento se rearticula, né? O que falta é uma liderança. Perda de um grande amigo, né, cara? É uma saudade muito grande, uma saudade de um grande amigo. Assim, independente de tudo que a gente falou, o que a gente tinha mesmo era uma grande amizade. Nós éramos muito, muito amigos. E quando eu penso no Henrique, eu penso com uma saudade muito grande de um grande amigo. É o que me... Todas as vezes que eu penso nele, eu penso como amigo. Eu não penso nele como uma liderança, não penso nele como um artista, não penso nele como um ícone, como uma referência, não. Eu penso nele como um amigo. É isso aí. Obrigado. Azul. Azul da cor do céu. Cor do infinito. Obrigado, Paulo.